Então, turma do SLB, olha, chegando hoje com um videozinho curto para vocês, um videozinho compacto, apenas para nós recapitularmos o que foi o mercado. Pessoal, falou-se muito no que diz respeito aos gastos, ao que o Benfica precisou desembolsar para trazer alguns nomes para o elenco. Ao meu ver, ao meu ponto de vista, creio que foram necessários, tendo em conta as posições que nós carecíamos de jogadores de referência. Saíram alguns jogadores que, de uma certa forma, era bastante relevante no Benfica, então, sendo assim, teríamos que repor. E hoje em dia, como não se consegue mais jogadores a tuta e meia, ao preço de banana, se você quiser bom, tem que gastar. Afinal de contas, não somos só nós que queremos vender carro. Pessoal, chegou aí alguns nomes que eu faço questão de recapitular nesse vídeo para vocês, passar algumas características também. Muito se falou que o Benfica gastou muito. O time basicamente gastou em torno de 130 milhões, se formos contar desde o verão. Verão passado. Mercado do inverno, na verdade. E arrecadamos em torno de 160 milhões. Então eu acredito que o equilíbrio está aí. Vieram nomes que, de fato, ao meu ver, muito bem conseguidos. Afinal de contas, já conseguimos alguns resultados. Tudo bem que a exibição no campeonato não é o que nós esperávamos, mas temos que levar em consideração alguns outros fatores. Falta de pré-época, cansaço, muitos jogos, enfim, uma série de fatores. Mas, mesmo diante de tudo isso, conquistamos uma supertaça. Entramos na fase de grupos da Liga dos Campeões com distinção, fazendo alguns bons jogos. Só sofremos apenas um gol. Temos 100% de aproveitamento no campeonato. Então acredito que o resto, pessoal, teremos tempo para o técnico, nesse caso, ter tempo para trabalhar. Ainda sem levar em consideração que alguns dos nomes que foram adquiridos para esta época sequer estrearam pelo time. Olha, pessoal, vou começar basicamente pela ordem de chegada, levando em consideração que Samuel Dahl já fazia parte do elenco. Então vamos começar justamente por ele, o Dedić. Dedić, pessoal, o Dedić. Olha, o que falar deste jogador? Podemos dizer que finalmente nós temos um lateral direito. Eu digo isto, pode até soar um tanto cruel, tendo em conta que nós temos o Ba, mas é um jogador que infelizmente tem histórico de muitas lesões, e essa última agora gravíssima, né, que fez com que o jogador parasse praticamente a época inteira. E nós vínhamos jogando com jogadores sempre adaptados. Um deles, que é como se fosse pau para toda a obra, né? Que é o Rosner, que muitas vezes fazia o lateral direito. E posteriormente começamos a jogar também com Tomás Araújo. E mesmo assim nós não tínhamos um banco. Para dizermos que nós tínhamos um jogador júnior, mas da base, mas para o que o Benfica enfrentava, pelas competições que o Benfica enfrentava, precisávamos mesmo de um jogador desse porte. E é um jogador que vem surpreendendo bastante, surpresa para muitos, até mais pelo preço que foi adquirido. Jogador de muito drible, joga fácil, muita profundidade. Até disse mesmo que é um dos melhores do elenco. E temos também um jogador que foi colocado à prova poucas vezes, que é o Obrador, né? Que é um jogador adquirido através do Real Madrid. Pelo que eu vi jogando, pessoal, um jogador que tem potencial. Vamos ainda ver o que ele vai poder entregar ao longo da época. Vai ter algumas oportunidades, creio eu. Mas um jogador com qualidade. Não menos importante, não é vão que nosso meio de campo hoje em dia tem muito mais solidez, tem muito mais controle de bola. Estou a falar do Enzo Barrenetxea. Muitas vezes as pessoas não veem a qualidade do jogador, sequer pelo fato do jogador talvez não ter feito gol ou coisa do gênero, mas basta nós vermos como é que está a solidez do meio de campo. Não é em vão que nós sofremos poucos gols até então, ou basicamente quase não sofremos. Ele ali fazendo dupla com o Richard Rios, nós temos uma solidez incomparável comparando com as últimas épocas, tirando a época que nós tínhamos Enzo Fernandes. Então é um jogador mesmo que chegou como se fosse parte do Benfica, como se fosse um jogador que já fazia parte do Benfica há bastante tempo, se encaixou perfeitamente, faz ali a dupla com o Richard Rios muito bem, tem um passe bem aprimorado, jogador calmo, toque simples na bola. Olha, pessoal, acredito que para esta época e antes de jogos que nós vamos ter pela frente,
podemos estar um pouco mais tranquilos no que diz respeito ao meio de campo. E Richard Rios, pessoal. Pois é, alguns dizem que Richard Rios custou caro, não tem estado a entregar o que se espera dele. É assim, pessoal, acredito que é um jogador, pelo que eu vi jogar no Palmeiras, ainda está tentando se adaptar ao elenco, tentar adaptar ao campeonato português. É um campeonato, diga-se de passagem, muito mais rápido que o campeonato brasileiro, mas as pessoas também não veem o papel que ele tem desempenhado no campo. É um jogador de um poder físico muito grande, disputas de bolas muito bem conseguida por parte dele. Isso mostra justamente a solidez que nós temos no meio de campo, ele justamente fazendo a dupla com Enzo. O que eu acho, falta ali aprimorar em alguns passes, algumas tomadas de decisão, que eu acho também que são coisas que com o tempo o jogador vai aprimorando, justamente no elenco que está. Mas tirando isso, pessoal, eu acho que ele está cumprindo o que foi lhe exigido até então, né, pessoal? Vamos ver ao longo da época, pessoal. Acredito que vai ser um jogador um tanto de profundidade. Chegou novos nomes agora para o elenco. E acredito que vai potencializar mais o potencial dele. Ivanovic, pessoal. Bem, esta é uma luta boa, né? Temos agora 2 pontas de lança para substituir justamente 3, que ao meu ver não conta por esses 2. É um jogador que vai ter ali muita disputa com Pavlic. Em algumas circunstâncias, alguns jogos do campeonato, creio que vai ser aquela formação 4-4-2, né? Vão jogar os 2 jogadores. Mas agora nós temos um 10, né? Temos um 10. Em muitas circunstâncias, o técnico vai ter que fazer essa gestão, né? E também vai depender da entrega de cada jogador. Isto é bom para o elenco, né? Ter essa competitividade. O jogador não pode se sentir acomodado. Então, tendo outro aí que está sempre cutucando aí no calcanhar, vai extrair potencial mais de cada um. É um jogador que, basicamente, pessoal, pelo que ele mostrava no seu antigo time, é um jogador de bons chutes, bons dribles, rápido. Chegou muito bem no Benfica, ao meu ver. Alguns jogos que não foi tão bem. Natural, o time todo também não foi bem. Mas também já fez um gol, né, pessoal? Já chegou e fez um gol no campeonato. Então, tem tempo para o trabalho, tem tempo para se adaptar. E vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar, vamos ter paciência. Pelo que ele já mostrou, é mesmo um jogador de área, um jogador que precisa mesmo de um número 10 para estar ali a distribuir a bola, fazer a dupla ali mais ou menos de ataque. Como Pavlic faz isso bem, mas acredito que Pavlic, por muito tempo ter exercido a função de atacante, ali aí um pouco de confusão entre os dois. Bem, este é um jogador que ainda não estreou, mas é um jogador também que, pelo que eu andei a ver, pelo que nós vimos, um jogador também de boa qualidade, um jogador bom potencial, jovem, como muitos outros que eu já citei até pouco. Número 10, que é o que nós precisávamos, um jogador mesmo um jogador de movimentação ali, atrás do ponta de lança. Buscamos alguns nomes que não vieram, mas acredito que em termos de desempenho no campo e que podemos adquirir futuramente numa pós-venda, ótima aquisição do Benfica, tenho muita fé que esse jogador vai entregar bastante. Pessoal, este é um jogador que falou-se muito no que diz respeito à idade, né, pessoal? A idade do jogador. Primeiramente, eu creio que um elenco não é formado só por jogadores jovens, jogadores que podem dar um retorno financeiro futuramente. Você precisa de experiência. É um jogador que vi um pouco mais dele em Sevilha, não vi muito nos outros times que ele estava. É um jogador bastante agressivo, um jogador de chute forte, que é o que muitas vezes nós pedíamos no elenco. Alguém mesmo que chutasse forte. Não tem as características de Di Maria, dificilmente vamos achar um jogador que tenha a característica de Di Maria, né? É um jogador de muito mais finalização, de última decisão, né? Não é aquele jogador de passe teleguiado, aquele passe, sabe, desenhado, entendeu?
Mas, pessoal, pela desenvoltura que ele tem, acredito que o técnico vai colocar para jogar do lado esquerdo, para não tirar aquela dinâmica entre Dedic e Rosner. Mas é um jogador versátil, então em muitas situações ele vai estar trocando ali com Rosner. É um jogador que eu acredito muito que vai entregar, ainda mais para o campeonato português, bons resultados. Como eu já disse, é um jogador de um poder físico bom. E convenhamos, né, pessoal, no Benfica, para esta época, temos vários jogadores destas características. Então é isso, pessoal. São esses nomes que eu queria mesmo recapitular aí com vocês. Tenho muita fé que para esta época vamos ter um bom elenco. Já estamos a montar um bom elenco. O time está muito mais sólido. Então, levando em consideração os desafios que nós teremos pela frente, era necessário uma reformulação, era necessário um elenco forte, um time forte. E agora cabe ao treinador poder fazer o seu papel. Benfiquistas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre com aquela energia positiva, aquela força, aquela torcida, que o nosso Benfica será sempre maior, será sempre vencedor. E claro, não se esqueçam de dar aquela moral no canal, partilhar o vídeo, subscrever aqueles que não são subscritos, dar o joinha, like, sugestões, comentários. Vamos que vamos, pessoal. Carrega o Benfica. Juntamente, somos sempre mais fortes. Beleza? Fui!